e que foi feita para lá, acho que não se vão importar de aparecer em dois contextos diferentes, não é? Porque são, mesmo sendo na Universidade de Coimbra na mesma, portanto, se gravarem, acho que não tem. Eu não estava a pensar nisso, mas eu acho que isso não. Ninguém se vai importar porque as coisas são contextualizadas de maneira diferente. Não é? Porque eu para lá fiz uma introdução também em vídeo antes de começar depois o vídeo que criei para aquilo e que serve também para outras coisas. Não é? Bem, eu vou começar, não é? Pronto, de alguma maneira já comecei para aquecer um bocadinho e facilitar a intervenção. É bom começar a falar alguma coisa que não seja imediatamente focada na conversa, para se ir entrando, não é? Olá a todos. Espera, tenho que partilhar o ecrã. Vou partilhar o ecrã para começar a mostrar as coisas de que vou falar. Agradeço a presença de todos, não é? E espero que suscitar alguma um interesse, já desde logo ótimo que aconteça, mas que suscitar alguma coisa que vá para além do que vou falar e do que vou mostrar, não é? Porque as coisas são quer dizer, isto não é exclusivo da arte, mas como artista e como pessoa que ocupa algum tempo a pensar nestas coisas, a arte é sempre ou pelo menos como se fazem as coisas, é sempre um ponto de partida, não é? E aqui já estou a entrar na conversa. É um criar pronto, é uma forma de abordar, poderá haver outras, mas é o criar de abertura de um campo de possibilidades que se faz. Eu prefiro usar esta abordagem, este ponto de vista, ou esta forma de ver as coisas, em que a obra não é propriamente algo que se oferece a uma leitura em profundidade, muito menos a desvendar o que estará por trás, quase como uma espécie de enigma policial com diferentes pistas que se podem decifrar para chegar à solução da charada, não é, que está ali, ou do enigma, mas sim algo que é dado, eu não estou a usar inocentemente esta palavra, a expressão dado, não é? Lembrando uma coisa que não vem para hoje, mas que, lembrando a obra póstuma do Marcel Duchamp, que se chama, o título começa por Sendo Dados, portanto, sendo dados o que um artista mostra, a situação desenrola-se e desenvolve-se. A situação, quer dizer, a recepção e a experiência estética desenvolve-se no despoltar de associações, do campo que as coisas abrem. O que não é de todo algo que seja propriamente fruto do aleatório, não é? É um devir possivelmente indefinido, mas ao mesmo tempo preciso. E, bem, eu eu ia começar logo por ter pouco, por não querer gastar muito tempo, pela citação do Marcel Duchamp, que é assim a minha caixa de ferramentas predileta. Nas suas anotações, esta faz parte, acho que é uma das que faz parte da caixa verde, e que tem muitas anotações em papéis soltos, que até o próprio formato de papéis soltos, que podiam ser um menu de um restaurante, ou um papel rasgado, um bilhete, faz crer que não é propriamente, que são notas que acompanham o dia-a-dia dele, não é? Que acontecem e que ocorrem, que são registadas independentemente de se sentar, pegar um caderno e se dispor a escrever. Mas ao mesmo tempo esse lado mais ou menos errático acaba por ser fixado quando o Duchamp faz múltiplos dessas notas e as fotografa e faz facsímiles daqueles papelinhos e coloca na caixa verde,
que de alguma forma se relaciona com os grandes vídeos, mas isso é tudo. Eu vou dizer coisas de que não vou falar também para suscitar, para lembrar às pessoas que tiveram curiosidade em conhecer a obra de Duchamp e para as que não tiveram, para procurarem e para falar de coisas que são inesgotáveis, não é? Que são, para mim continuam sempre a trazer surpresas. Mas vou partir de uma especulação específica do Duchamp, que como outros escritos dele, não são propriamente declarações de ideias e de concepções das coisas, embora as traduzam também, mas são enunciados que se oferecem à reflexão e que se oferecem a disputar outras coisas, normalmente começando por nos tirar um bocado do tapete, não é? Bem, a figuração de um possível. Isto pode-se dizer em português, o dizer em francês, neste caso não é absolutamente necessário. Em algumas coisas tem que ser, porque a própria, não só a fonética, mas o sentido das coisas perde-se quando não é dito na língua original. Aqui não tem mal. A figuração de um possível. Portanto, é uma espécie de proposta, quase um projeto de trabalho ou de uma espécie de postura perante o que vai fazer. Ele é artista, portanto será como artista, certamente. A figuração de impossível. Não como oposto de impossível, nem relativo a provável, nem subordinado a provável. Portanto, aqui a própria ideia do oposto na cabeça do Duchamp não era propriamente uma coisa interessante, nem ele queria, na ideia de que um conceito fosse o oposto de outro, cada um tem a sua ressonância, e cada palavra tem a sua ressonância também, e o seu campo, a sua latitude. E nem relativa a provável. Provável, no sentido, provavelmente, desculpem a redundância, de que um provável é uma coisa que já existe antes de existir, quer dizer, que já é antecipado por uma causa que, de alguma forma, dá sentido ao facto de ser provável. Se uma coisa é provável acontecer, é uma coisa que se antecipa de alguma forma. O possível é apenas um mordente físico, já no vitriol, como um ácido. Bem, a palavra mordente lembra-me, desculpem o lado mais cotidiano, pronto, lembra-me aquele produto que se usa, eu já fiz, já coloquei folha de ouro a tentar restaurar uma coisa, que é um ácido que corrói a superfície para aderir a folha de ouro, é? Esse mordente, isto tem sempre a ver com acidez, é? Já no vitriol como ácido sulfúrico, por exemplo, mas vitriol também, e as iniciais, eu não trouxe aqui as iniciais, não, cada letra da palavra vitriol corresponde em latim à ideia de conseguir pela corrosão chegar ao centro da Terra e à pedra filosofal. Portanto, aqui há alguma coisa de sugestão da alquimia também. Pode não ser consciente a parte do Duchamp esta relação, mas ao mesmo tempo não há muitas coincidências na obra do Duchamp que sejam acidentais, e mesmo quando são, acabam por acontecer e o Duchamp reconfigura-as e são motivo para se projetarem noutras coisas que faz. Não é? O possível é apenas um mordente físico, género vitriol, queimando toda a estética ocalística. Quer dizer, aqui por vezes é atribuído um sentido de uma espécie de oposição ou de contrariar da estética e da própria relação com o belo, uma certa negação nesta expressão, queimando toda a estética ocalística, mas de facto parece-me ser mais interessante e provavelmente mais coerente até conhecendo a obra de Duchamp na sua complexidade, conhecendo a complexidade, não conheço, mas conhecendo que é complexa a obra de Duchamp e que tem muitas cambiantes, muitas
que não é de todo, que aponta em muitas direções, este queimando traduzirá sobretudo, o dizer que a arte será de outra ordem. Não propriamente a negação do belo ou da estética, ou de alguma forma também será de outra ordem, como quem diz, não estará aquele liberto ou não condiciona a recepção da arte de toda a reflexão, de todo o pensamento, toda a produção de pensamento que terá sido feita. Ao mesmo tempo, Duchamp também tendo uma mente bastante complexa e labiríntica e de uma racionalidade muito, muito complexa, porque a racionalidade não tem que ser, muitas vezes atribui-se a ideia de racionalidade a coisas mais elementares, pensando que um quadrado é mais racional do que uma forma complexa. Esta não negação, não é, este queimando não corresponderá propriamente a uma negação, mas a tradução de que será de outra ordem. Bem, agora estou-me a lembrar daquilo que queria chegar agora mesmo. O Duchamp, nesta libertação de toda a possibilidade de uma obra de arte ter que ser lida em função de todo um pensamento, ou toda uma especulação estética já produzida na história do pensamento, essa preocupação de, ao mesmo tempo, as coisas terem um olhar renovado e poderem ter uma recepção, independentemente da erudição do receptor até, está no enunciado, por exemplo, numa coisa que ele escreveu como uma espécie de regra de conduta, em que ele diz que se propõe ele próprio que usar as palavras pelo seu uso corrente e não pela sua raiz etimológica, nem pela análise de um sentido que terão na sua evolução e na sua origem. Bem, já falei mais do que estava à espera de falar. Bem, eu anunciando esta apresentação como sendo este outro planeta, não é? E gostei de colocar na mesma frase este e outro, não é? E como se fosse um lugar que é outro ao mesmo tempo. Claro que o contexto em que vivemos também nos tirou completamente o chão, não é? E embora nos tenha criado uma âncora muito forte na nossa própria casa, não é? Mas de qualquer forma é uma situação que nos faz sentir aquilo que não será novo, mas que se torna muito mais presente, que é o estranhamento da nossa própria realidade. E eu consigo, quer dizer, o artista, pelo menos é interessante encarar a arte nesta perspectiva, ou pode levar para caminhos interessantes encará-la assim. O artista exerce, não é propriamente aquele que exerce uma singularidade, mas que, pronto, faz de profissão, de algo que todas as pessoas terão, não é? Mas que ele leva e materializa em obra, em situações que cria, que é pôr em obra essa consciência de não ser de ser na relação com os outros e com tudo. E por isso a obra de arte e a própria ideia de composição tradicional, se é que a palavra tradicional faz algum sentido aqui, a própria ideia de composição, que é transversal a todas as formas de expressão artística, implica a relação entre coisas para criar uma coisa só. Uma coisa só que é feita, e o fazer é fazer algo que não existia antes. E ao mesmo tempo é perspectivo e retrospectivo, se é assim que se pode dizer, algo que se projeta num devir e ao mesmo tempo que parece que sempre aconteceu, não é? Que sempre aconteceu e que nunca de facto conhecemos, não é?
E uma das características do artista, acho que posso abusar e dizer estas coisas, nunca de uma forma veemente, é certo, é ter esta consciência de uma ignorância, de uma ignorância que ao mesmo tempo, numa ignorância que se sente como sabedoria, que é sabedoria ao mesmo tempo, não é? Da existência de um mundo para além de nós. Não é? É muito habitual associar a palavra subjetividade à arte, mas ao mesmo tempo, claro que a subjetividade é um instrumento incontornável, porque somos nós que a fazemos, não é? A arte, não é? Somos artistas, mas de qualquer forma a subjetividade até é um filtro em relação à realidade que a torna menos ambígua, pelo menos alguma ambiguidade lhe retirará, porque a ambiguidade máxima possivelmente será no mundo objetivo, naquilo que sabemos que existe mesmo para além da nossa percepção, como uma torneira continua a pingar mesmo que nós não estejamos a ouvir, não é? Bem, eu, ao contrário do que planeava, estou a falar mais do que mostrar, mas do que tinha planeado. Eu vou passar, peço desculpa aqui, é nesta, sim. Eu também tenho usado muito como instrumento o meu site, porque eu vou falar como artista, peço desculpa e não peço desculpa ao mesmo tempo de falar como artista, porque de facto é a minha área científica e de expressão e de reflexão, portanto não estou propriamente, quer dizer, sem pudor posso correr o risco de fazer propaganda do meu próprio trabalho, mas de facto o meu pensamento produz-se inevitavelmente nessa condição, naquilo que digo e sobretudo naquilo que faço, não é? Vou recuar aqui a uma exposição que já tem quase 20 anos. Uma exposição que chamei, quer dizer, um título nestas coisas é um título e não é um título. Esta frase que está no lugar do título é algo que enjoa com as imagens, não é? Portanto, normalmente aquilo que nós chamamos título numa obra faz parte da obra, não é? E faz parte do jogo. Esta exposição teve a particularidade de ter uma circunstância como muitas exposições não têm, não é? Para o bem e para o mal, não é? Ao princípio achei que era uma coincidência que podia condicionar demasiado a leitura da exposição e tal mais desagradável do que já poderia ser potencialmente, porque foi uma questão começada a conceber e a executar antes de acontecer o 11 de setembro, não é? E depois foi inaugurada já depois de ter sido, não é? A exposição chama-se Foggy Days in Old Manhattan. Eu nunca tinha ido aos Estados Unidos, então fui depois, até cheguei a expor lá e estou todo contente, mas nunca tinha ido, nunca tinha tido essa experiência, a não ser a experiência que toda a gente tem, toda a gente conhece Manhattan, sem lá ter. É uma cidade universal, não é? E não é preciso ver os filmes do Woody Allen só, não é condição de conhecer os filmes do Woody Allen para se conhecer Manhattan. Bem, e aqui, no lugar do nevoeiro, eu usei a focagem e desfocagem da fotografia em pinturas que não eram manifestamente muito criativas, no sentido formal, também não eram completamente miméticas em relação à fotografia, mas tinham a plasticidade da tinta intencionalmente tinham, e da mancha e do gesto, mas que de alguma forma citavam no lugar do nevoeiro a focagem e a desfocagem. Por vezes com uma distância, agora dadas as nossas circunstâncias, uma distância segura, não sei se 2 metros, mas na escala dos objetos desta chávena e deste açucareiro, será uma distância segura, certamente. Onde também estavam pessoas, mas 2, não é? E sempre
sempre na relação, citando um pouco também a natureza morta, alguma tradição que não chateava que acontecesse, as flores, que são sempre plásticas e decorativas e no bom sentido, se é que há um mau sentido para o decorativo, e sempre com a frase Foggy Days in Old Manhattan, e depois estas duas telas de grandes dimensões, essas tinham 3 metros por qualquer coisa, em que tinha esta frase, e é muito triste quando ficas sozinho com a tua cabeça, não é? Uma coisa que também não deixa de ter a sua atualidade, infelizmente, para muitos de nós em casa. Esta exposição, como muitas outras, tinha uma canção, um vídeo, e as coisas não se ilustram umas às outras, vão acontecendo neste trânsito. E nesta, vou cá ver se isto tem um botão para se... espera aí, vou tirar esta janelinha de lá. Tem. Para ficar em full screen. Bem, só aqui para esta Manhattan que aqui vem, podem reconhecerão a Igreja Santa Cruz, não é? Que é um bocadinho mais velha do que Manhattan, não é? Também este vídeo ajudou-me a escolher esta exposição para mostrar outro, hoje, até porque estou a falar de um sítio e estou a mostrar outro, não é? Mas de facto estou a falar do mesmo, não é? Porque é sobretudo mais entre uma coisa e outra que as coisas acontecem, não é? Porque eu tive também sorte naquele vídeo, porque está ali uma pombinha que ficou, não sei como, porque já havia aquele sistema para afastar as pombas da fachada da igreja, e aquela estava lá mesmo para mim, não é? Para fazer aquilo. Agora eu vou de uma coisa que já tem praticamente 20 anos, vou passar e vou acabar com isto, porque ainda dura 6 minutos, que é uma eternidade aqui numa conferência, numa apresentação, para um vídeo que fiz, quer dizer, as circunstâncias do vídeo não interessam muito para aqui, mas de qualquer forma fiz a partir de uma das muitas canções que fiz ultimamente, desta vez com muitos músicos convidados para aumentar também as possibilidades de desafio e de criar novas situações, para além de toda a qualidade que isto traz, trabalhar com pessoas que existem, que sabem fazer bem as coisas, para além do sentido performático que possam ter, não é? Bem as coisas no sentido musical, no sentido
de eficácia, não é? Em várias frentes. Esta, vou tentar aqui uma visualização em ecrã completo, aí está. Isto, ao contrário da maior parte das coisas que faço, isto não tem quase melodia ou não tem quase, tem um pouquinho, um menor melodia na voz, e é uma letra que respondeu a uma música que foi feita para outra letra, mas quando eu ouvi a música, quis mudar completamente e a coisa mudou. Isto são desenhos que eu fiz no iPad, que agora comecei a descobrir potencialidades que não desconhecia. Desenhos que vão sempre formando, não é? E que criam este outro lugar, não é? Que vago. Isto tem um título, chama-se God's Planet, não é? Como se fosse o planeta de Deus, mas acho que depois da conversa posso falar sobre isso, que eu nunca explicando, não é? Mas não é propriamente, estas coisas não são propriamente, falar sobre as coisas não é propriamente nunca uma explicação, mas falar do que as coisas podem suscitar, não é? Mas vou passar o vídeo e depois podemos conversar no espaço que for possível, não é? O som não começa logo, portanto, vamos ver se está tudo bem. Galaxy. Birds, no grass. Nothing. Was his mind. Would live beyond. His mind.
Isto é uma. Esqueci-me de dizer que isto é uma música. A música é feita pelo Pedro Tudela e pelo Miguel Carvalhais. Pedro Tudela que é artista plástico, não é? E usa muito som. Nos últimos tempos tem usado muito som nas peças que faz. E o Miguel Carvalhais, que é músico, que trabalha com multimédia, e tem um projeto que se chama Etsy. E a música dele, esta, levou-me a esta canção que mostrei agora. E quer dizer, eu não tenho nenhuma nada para dizer em jeito de conclusão. Prefiro que pensem que acabou com as imagens que acabei de mostrar, para agora, se quiserem, conversarmos um bocado para alguma coisa que tenha sido suscitada desejavelmente, não é? por aquilo que falei, que mostrei. E pronto. Bem, agora está na altura de ligarem os microfones.